na maquita, deixando 1 milímetro sozinho no porcelanato. Então você tem que firmar a mão certinha. Se você tomar ela para um lado, quebra aqui e você perde toda a peça. Não é, irmão? Você perde a peça, porque fica feio se aquela bordinha ficar. Então você tem que passar a maquita certinha, 1 milímetro em toda a borda da peça, para quando encontrar as duas, elas casarem e não parecer a borda. Quem aqui acredita que eu consigo fazer isso, fazer essa bordinha certinha pela minha experiência? Quem acredita? Pois é, eu trouxe ali uma maquita, está ali fora, e trouxe também um pedaço de porcelanato. Agora eu queria que alguém viesse aqui à frente para colocar o dedo. Vai ter que pôr o dedo e eu vou fazer essa quininha na maquita. Quem sabe ler? É porque, Dario? Acredito em você, mas. Mas eu tenho experiência, eu já fiz isso muitas vezes. Parabéns, vocês acabaram de entender a diferença de acreditar para confiar. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre confiança, né? O que é confiança? Confiança em Deus. Confiança, ela requer o quê? Entrega, né? A pessoa vir aqui à frente, aquele que literalmente se entregar, né? Entregar o dedo, né? Para vir aqui ser colocado aqui. Confiança requer um pouquinho de atitude, né? A pessoa tem que ir. Confiança requer ação, requer fé, né? Acreditar não, acreditar é só você falar, não, eu acredito. Né? A própria Bíblia diz que até o Satanás crê, né? Mas nós não, nós devemos ter confiança. E para entrar dentro desse assunto, vamos abrir a Bíblia em 1 Reis 16, verso 31 e 32. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quem achou que tem uma voz alta aí, pode ler pra gente. Levantou um altar a feito da Baal, tinha edificado em Samaria. Olha que interessante, né? Primeiro, o que ele fez? Levantou, né, um altar a Baal, na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste, o quê? Poste ídolo, né? De maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Dentro do povo de Deus. Depois da morte de Salomão, por uma série de tensões políticas, né? Depois que Salomão morreu, o povo de Deus ele se dividiu em 2 reinos. As 12 tribos de Deus se dividiram em 2 reinados diferentes. O reino do sul, formados pelas tribos de Judá e Benjamim, que a capital era Jerusalém, e o reino do norte, que era o reino de Israel, constituído pelas outras 10 tribos, né? E o reino de Judá vivia em altos e baixos, uma montanha russa espiritual. Mas o reino de Israel já mergulhou desde o início numa decadência espiritual, substituindo pouco a pouco o culto ao Deus verdadeiro pela idolatria. Então, a adoração a Baal e a construção desses postes de ídolos eram idolatria da época. Coloca para mim a primeira imagem de Baal.
Esse era Baal ou Moloque. Esse Deus, na barriga dele era uma fornalha. E pasme, ali era colocado crianças vivas, sacrificadas a esse Deus. O povo de Deus estava pegando os seus próprios filhos e sacrificando a Baal. E também, nesses ritos a Baal, aconteciam várias imoralidades sexuais. E o poste ídolo, pode colocar a outra, é esse postezinho aí, ó. Ele é o simbolismo da fertilidade, né, do órgão sexual de Baal, que é uma figura masculina, né? Isso aí é o pinto de Baal. Cor de grosso, né? Agora, onde que vocês viram isso aí? Hã? Mas o que um objeto que é falado na Bíblia há muitos anos atrás está fazendo hoje nos monumentos na nossa cidade, na Praça do Papa, em São Paulo? O que esse cidadão está fazendo hoje? Por que está aí hoje? Hã? É porque a linhagem de adoradores de Baal, elas estão aí até hoje. Sacrificam crianças a Moloque. Cultos com prostituição sexual, ocultismo. A linhagem satânica, ela está trabalhando e operando até hoje. Satanás não para. Acabe, ele foi o 7º rei do Reino do Norte. Pode tirar o Zaqueu. O livro de 1 Reis 16:29 diz que o reinado de Acabe foi marcado desde o início por uma terrível apostasia. Acabe se casou com Jezabel, filha de Etbaal, que é o rei de Sidom e sumo sacerdote de Baal. Se você pegar a linhagem de Baal atrás, você vai ver que vai começar lá em Cã, que foi um dos filhos de Noé. Cã era um filho meio rebelde, sabe? Era aquele filho que fazia acontecia, ao ponto de ele pegar o pai dele nu, né, ver ele fazer graça com o pai dele nu e ser amaldiçoado. Depois ele foi lá, né, junto com outras pessoas, quiseram levantar ali a torre de Babel, chamada Babilônia. Deus confundiu ali as línguas. Então essa linhagem de Cã, ela vem até hoje. Acabe se casou então com Jezabel, filha de Etbaal, que era um dos sacerdotes de Baal. Ele era um homem corrupto e de caráter extremamente fraco, e fez mais abominações para irritar Deus do que todos os outros reis de Israel. O livro de 1 Reis mostra que Acabe foi altamente influenciado por Jezabel, que era uma mulher de pulso firme, cruel e implacável. Se vocês pesquisarem depois sobre Jezabel, vocês vão ver o que essa mulher era. Ela influenciou Acabe a instituir em Israel o culto a Baal e a Acera. Até então era comum que o povo ainda adorasse a Deus, né? O povo de Deus ainda adorava o Deus verdadeiro. Mas Acabe, instigado por Jezabel, não somente encorajou os cultos idólatras nos santuários de Betel e Dan, como ousadamente levou o povo a todas as piores formas de culto a Baal. Baal, o senhor da tempestade, ele era o principal deus masculino nas nações ao redor de Israel. A mitologia semita diz que Baal ele era casado com Acera, que é a deusa desse poste ídolo aí, primeira vez. Era considerado o deus da fertilidade, por isso esse símbolo, né, do poste ídolo. O princípio vital da natureza,
ou seja, sol, chuva, plantações, gado, procriação, eram algumas bênçãos naquela época atribuídas a esse Deus Baal. E havia muitos sacerdotes ali. Durante o reinado de Acabe eram 450 que queimavam incenso e ofereciam no fogo crianças vivas em sacrifícios macabros, regados a bebidas, danças, sexo, autoflagelação. Eu poderia trazer para vocês aqui hoje vídeos de crianças sendo sacrificadas a Baal, orgias. Até hoje isso acontece. Esse monte de criança que some aí, isso não é à toa, não. Satanás tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar. Nesse mundo que a gente vive, ele já está na vida. E o povo de Deus daquela época tinha largado de confiar em Deus e estava confiando em quem? Em Baal. Estava confiando em Baal. Mas aí eu te pergunto, quem o povo de hoje está adorando? Como está a promiscuidade hoje? Como está os cultos hoje no mundo? A quem o povo tem adorado? O Deus do dinheiro, né? As danças aí fora. A Será, que era a esposa de Baal, ela era a deusa mãe cananita da fertilidade, do amor e da guerra, também chamada Astarote. Ela possuía sacerdotias que faziam rituais sexuais de prostituição cultual ali, como oferenda por bênçãos, colheitas, gado e guerra. Seus altares estavam no alto de colinas cercadas por bosques, ou nos totens do lado dos altares de Baal. E Jezabel que sustentava 400 profetas de Acera. Com o culto a Baal, Acera, Israel então mergulhou fundo em todo tipo de perversão sexual, corrupção e violência. O mundo hoje, a principal questão é a perversão sexual. Até no mês passado aí, a gente estava vendo, né? A bandeira, que é simbolismo do santuário de Deus, as cores do santuário, sendo colocadas de forma que promíscua, né? Simbolizando aí o símbolo LGBTQIA+, não sei que lá já tem um monte de letra que a gente nem consegue mais identificar. E a prostituição sendo hoje idolatrada. As empresas, né? Vários locais, bandeiras, os times de futebol, todo mundo hoje idolatrando e colocando questões de perversão sexual como moda. Corrupção, né? Quem é mais corrupto que esse mundo é? Tudo em torno do dinheiro, da ganância. Na política, né? Quanto mais corrupto, melhor é. Violência, né? Como violência está o mundo hoje. Para todo lado que a gente vê violência cada vez mais se perdendo. Então, irmãos, é uma guerra. E o centro dessa guerra está a adoração. Isso tudo está em jogo. Satanás ele foi expulso do céu por desejar ser adorado lá, mas ele viu que a única forma de obter essa adoração era destruir a imagem de Deus no ser humano e na sociedade, ao desviar de nós o foco verdadeiramente da adoração. Isso é o que estava acontecendo naquela época, mas a linhagem não parou. Ela está aí até hoje e se espelha no mundo de hoje. Mas Elias de Tisbe,
Em Gileade, ele disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, que eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Deus então teve que levantar um profeta, porque senão o povo de Deus ia o quê? Perecer. Se Deus não levanta Elias, para mostrar ali o pecado do povo, o que seria do povo de Deus? Certamente morreriam todos naquela prostituição, no pecado ali de Baal. O povo confiava em Baal para mandar chuva, para mandar os mantimentos. Eu pergunto para vocês: Baal mandava ou não mandava? Mandava. Satanás tem poder para operar milagres, para dar dinheiro, para fazer o que quiser nesse mundo. Infelizmente, esse mundo, o governador dele é Satanás. Por isso a Bíblia diz que vós não sois do mundo. Nós não somos daqui. Se você colocar sua confiança em qualquer coisa aqui, mano, você está no salvo. Elias, que é considerado um dos maiores profetas da história de Israel, ele surgiu subitamente na história. Um profeta de Deus com uma missão urgente num tempo de crise. Se o pecado não fosse contido, em pouco tempo aquela nação cairia em ruína. E Elias então surge valente, ousado, contra Acabe e a poderosa Jezabel, acusando sua conduta e desafiando ali então o poder de Satanás, o poder de Baal. Qual seria então a resposta do Senhor da tempestade ao oráculo desse profeta desconhecido? Então Elias orou, para não chover. Por quê? Porque o povo confiava em Baal para mandar chuva. O povo estava confiando em Baal para mandar os mantimentos. Então Elias chegou e falou assim: vocês confiam em Baal? Então agora não chove mais. Eu vou orar ao Senhor, não chove mais. Eu quero ver se esse Baal de vocês manda chuva mesmo. Não chove mais. E assim se fez. Em Tiago 5,17 diz que por 3 anos e meio não choveu sobre a terra de Israel. Por quê? Porque funciona assim, irmãos. Satanás ele tem autoridade até o ponto em que um servo de Deus ora a Deus e fala: agora não. A gente tem que abrir a boca e tem que falar. Muitas vezes as coisas ruins acontecem na sua vida porque você não dá autoridade a Deus para Ele intervir. Você não ora: Senhor, pode vir, se coloque aqui nesse lugar, intervenha por mim, faça assim. Porque funciona assim, irmãos. Se você não der autoridade, Satanás ele vai mandar e desmandar. Então, a partir do momento que Elias orou ao Senhor, os anjos de Deus, como eles têm mais poder que os anjos de Satanás, pararam os milagres de Baal. Por 3 anos e meio não choveu sobre a terra de Israel, porque o verdadeiro Deus tem poder sobre os ventos, sobre o mar e sobre a chuva. Essa crise de abastecimento foi tão terrível que plantações, animais, seres humanos morriam ali naquela seca. E a ira de Acabe se acendeu. E aí ele fez o quê? Mata Elias. Pega Elias e mata ele. Colocou a cabeça de Elias a prêmio. Quem matar Elias ganha uma recompensa. Mas Elias fazia o quê? Confiava. A confiança vence o medo. A confiança requer atitude. Certamente, se vocês confiassem em mim, vocês vinham aqui e vinham colocar o dedo. Mas eu sou ser humano mortal, mas Deus é Deus, irmãos. Deus não falha. Deus não erra com aqueles que confiam nele. Nesse período que ele estava sendo perseguido,
ele experimentou e realizou milagres extraordinários que só seriam feitos pelo próprio Jesus. Ele foi servido no deserto, quem lembra? Multiplicou o trigo e azeite com a viúva pobre, ressuscitou o filho daquela viúva. O apóstolo Tiago fala algo interessante sobre Elias. Ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Por isso, não pense que Elias era melhor que você. O que diferenciava das pessoas da sua época é algo que está acessível a cada um de nós hoje: a fé. A fé, que é um dom de Deus, e a disposição de servi-lo, ainda que dê tudo errado. A confiança. Não pense você que Elias tinha um dom a mais, que era melhor que você, não. Que Satanás é o seu Deus? Segue Satanás. Agora, se você acha que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, segue a Deus. Toma atitude. Confia. Vai em frente, não tenha medo. Se coloque, se projete. Normalmente um cristão certamente responderia, eu adoro somente a Deus. Mas será que isso é verdade? Não precisa ser uma imagem de escultura igual aquela ali. Qualquer coisa, mesmo que seja boa, como um emprego, uma casa, família, se ocupar o primeiro lugar, o lugar de Deus na sua vida, ela vai se tornar um Deus para você. Satanás não precisa tirar você da igreja para afastar você de Deus. Mas se o seu cartão de crédito ou a sua rede social forem mais importantes, se uma foto indiscreta, um pensamento indecente ocupar ali a sua mente com constância, o diabo já vence a batalha e a rebelião entra pela porta do seu coração. Por isso é importante o beber diário do sangue, o ajoelhar quando Elias ajoelhava, como Daniel orava 3 vezes ao dia, porque sem pecar você não vai ficar, mas sem se ajoelhar você não pode ficar. A graça do Senhor nos basta. Esse é o problema do cristianismo hoje. E Jesus diz: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Até quando nós vamos oscilar de um lado para o outro? Até quando a igreja vai oscilar de um lado para o outro? Em 1 Reis, Elias então estabeleceu ali algumas regras do combate. Que combate é esse? O conflito entre o bem e o mal, que aconteceu lá, acontece hoje também na nossa vida. 2 novilhos deveriam ser mortos, oferecidos em sacrifício. O que é isso? A adoração. Um representando a adoração a Satanás, outro representando a adoração a Deus. Um sobre o altar de Baal e outro sobre o altar de Cristo. E quem respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E o desafio pareceu bem sensato para Acabe. Afinal, se Baal era Deus, ele poderia perfeitamente mandar ali os seus relâmpagos e colocar fogo no altar. Elias deu a chance primeiro para os 850 profetas fazerem o seu sacrifício. E eles dançando ali, contorcendo esse ritual, imploraram a Baal: manda fogo, Baal, manda fogo. Mas conforme o sol quente da manhã subia, nada acontecia. Por que não acontecia nada? Porque os anjos do Senhor estavam ali e não deixavam. O profeta de Deus, com um ótimo senso de humor, zombava deles dizendo: clamem mais alto, chamem mais alto, o Deus de vocês não é o Deus?
Pode ser que ele esteja meditando, está resolvendo algum problema, está viajando, Deus barão, deve estar dormindo, mas vá em frente, continue, ele vai acordar. O tempo passou e absolutamente nada aconteceu. O altar de Baal não pegou fogo. Passando então ao meio-dia, Elias assumiu o comando e chamou a atenção do povo. Com reverência, Elias reedificou o altar de Deus. O altar de Deus estava quebrado. O povo tinha abandonado a Deus. Eu não sei se o altar de Deus na sua casa está quebrado. Há quanto tempo você não tem orado? Você não tem dedicado a oração? Elias refez esse altar. Ele reedificou o altar do Senhor que estava há muito tempo esquecido. Sozinho, ele armou a lenha, posicionou ali o novilho. Depois ainda ele mandou abrir uma vala ao redor do altar, naquela seca ardente. Elias ordenou que muita água fosse derramada ainda sobre o sacrifício até encher a vala. Por volta das 3 horas daquela tarde quente, a multidão cansada, faminta, entediada, viu Elias se prostrar diante do altar. Elias orou, de joelhos. Elias não orou em pé. Ele não orou caminhando. Elias se prostrou perante Deus. Há quanto tempo você não tem se ajoelhado perante o Senhor? Deus ouve a minha oração caminhando? Ouve. Deus ouve a minha oração no trabalho? Ouve. Mas a oração de joelhos, ela é símbolo de adoração. Ela é simbolismo que você está se prostrando perante o Senhor. Essa Deus agrada. O Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, que faz o coração deles e volta para Ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou o holocausto, queimou a lenha, que estava tudo molhado, queimou até as pedras, e ainda o chão, e também ainda secou a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor realmente é Deus. Não foi apenas um relâmpago, uma coluna de fogo que desceu ali. Foi o próprio poder de Deus. Elias teve confiança. Elias teve fé de que nada é impossível para Deus. Aquele que criou os céus e a terra mostrou com facilidade todo o seu poder a Israel sobre o Monte Carmelo. Sabe, às vezes falta um milagre na sua vida. Às vezes falta você confiar de verdade, sabe? Às vezes falta você orar de verdade. Às vezes falta você se entregar de verdade. É a diferença entre só acreditar e confiar que vai fazer você enxergar algo a mais, enxergar o espiritual de Deus, ver as maravilhas. É essa disposição de ir que vai fazer você viver o sobrenatural de Deus, deixar de ser aquele crente chato, sabe? Começar a ver as coisas acontecer na sua vida, os milagres acontecer, ver pessoas sendo transformadas pelo seu trabalho.
Hoje, como nos dias de Elias, o limite entre o povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e aqueles que adoram os falsos deuses da sociedade moderna está muito bem definido. É a confiança. Deus convida cada um de nós para fazer parte de um povo santo, que se submete a Deus e combate o pecado de frente, pelo poder do Espírito Santo. Ele chama você e a mim para participarmos de um movimento que se levanta no espírito de Elias, para questionar o mundo. Até quando vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Deus chama eu e você para pregar o Evangelho eterno do Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou, e foi preparar-nos um lugar, e em breve voltará para buscar cada um de nós. Se você estiver disposto a mudar, a confiar, se submeter a Deus por meio de oração fervorosa, estudo da sua palavra, Deus não somente vai resgatar você do pecado de Baal, mas também vai transformá-lo em um poderoso instrumento para salvar a vida de muita gente, como foi com Elias. Então decida-se a ser um espelho de Deus ao mundo, e glória seja dada àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se você assim deseja, vamos agora louvar o Senhor, e depois você se coloca de pé para a gente poder orar. Eu poderia contar aqui muitos e muitos milagres que a gente obteve em prol de oração, né, Thalio? Lá no monte, né? Foi muitos e muitos milagres que Deus mandou por causa das orações de joelhos, colocar a cara na poeira também. Então, irmãos, o poder ele está aí, inclusive o poder de operar milagres mesmo. Basta a gente se colocar, se doar e confiar. Te agradeço o que sou, pois formaste todo meu interior. Tu dizes meu amor, me proteges ao deitar, mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai.
gente poder orarmos ao Senhor. Se você não guardou alguma coisa da mensagem, guarde isso. Você está atirando ou você está tomando tiro? Você está ganhando a batalha ou você está sendo derrotado? Porque, irmãos, é guerra. Agora para frente é guerra entre você, jovem, e os profetas de Baal. Eles estão aí até hoje. Eles estão trabalhando e estão vencendo. E Deus chamou nós, cada um de nós, para atirar. A Bíblia diz: jovens, vocês são fortes. A Bíblia diz que os jovens são fortes porque mesmo em tempo de Baal, em tempo de angústia, de promiscuidade, de aflição, vocês decidiram se manter firmes. Vocês decidiram estar do lado certo da batalha. Que o Espírito do Senhor nos acompanhe. Santíssimo Deus, Pai amado, gratidão ao Pai pela palavra. Sabemos, ó Pai, que muitas das vezes necessitamos de ouvir que estamos sendo derrotados. Muitas vezes nós estamos cegos, não enxergamos a nossa própria condição espiritual. Mas, Pai amado, o Senhor tem balas, o Senhor tem munições para aqueles que pediram. Crianças estão morrendo, pessoas morrendo, ó Pai, na mão de Baal, na promiscuidade, na violência, nos cultos a Baal. E é o nosso dever dar um prejuízo, ó Pai, a Satanás. Pai amado, que o Senhor dê munição, dê fé, dê ousadia, dê armadura, Pai, a cada um aquele que decidiu se dispor. A cada um, ó Pai, que hoje decidiu ser um crente diferente. A cada um, ó Pai, que aqui decidiu que a partir de hoje vai combater o bom combate. Pai amado, que Teu Espírito Santo nos acompanhe. Obrigado por tudo. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.